Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Cara, tanta afronta, tanta perseguição contra a Igreja Católica. Por quê? É, se a Igreja Católica é a igreja prostituta, a Babilônia se corrompeu, não manteve a integridade do Evangelho, aí vem a Reforma Protestante, 1700, etc. 1600, né? Em 16 séculos de atraso. É simples, cara. A igreja, ela vem edificada, fundada por Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E os apóstolos são membros desse corpo místico, são as colunas que vão edificar essa igreja, cara. Em 1517, Martinho Lutero tem a sua própria visões, que era membro da igreja. Como diz aqui, olha só, a profecia bíblica em João 2, olha só, cara, 18, ó. Ó, como a escritura ela é totalmente alicerciado e edifica a igreja. A Bíblia já está nos alertando quem são esses anticristo. Aqueles que se revoltaram contra a igreja e se diz o conhecedor da verdade. Não a igreja, mas esses que se apostataram da fé, que se apartaram, que era do nosso, etc. Ó. 1 João 2, 18, ó, filhinho, esta é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem, eis que já há muito anticristo. Por isso, conhecemos que é a última hora. Olha só, esses anticristo, são aquelas pessoas que se rebelam contra a igreja católica. Contra a igreja que Cristo fundou. Porque Cristo, ele fundou uma só igreja. E é uma só fé, a fé romana, Romanos 1, 8. Ainda ele vai mais além, ó. 19. Eles saíram dentre nós, mas não era do nosso. Olha só, se tivesse sido do nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que você conheça que nem todos são do nosso. Olha só, era do nosso, se fingia como nós, mas se revoltou. E foi fundar outro pensamento, outra visão, outra doutrina. Olha o que o discípulo amado João vai dizer ainda, ó, o 20. Ó. Vós, porém, tendes a unção dos santos, e sabei todas as coisas. Ó. Aquele que não se rebela, aquele que ama essa igreja e dá a vida para essa igreja. Martinho Lutero, ele era do nosso, mas não permaneceu. Por quê? Vai dizer aqui, em 2 Timóteo, 4, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Ó. São mestres, são essas pessoas que é muito anticristo pelo mundo aí afora. Por que anticristo? Porque prega a palavra Cristo. Diz que eu sou cristão. Mas, ó, não suportar a sã doutrina. Que sã doutrina? Você pega em João, pegar outra Bíblia aqui. João. Olha só. Você pega em João 7, ó, e compara em 2 Timóteo 4, 3, ó. Olha só, lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo. 7,14, João 7,14. Templo. Depois você vai ensinar. Ensinar o quê? A sua doutrina. A sã doutrina, que esses mestres não suportaram. E os judeus se admiram com essa doutrina, que é a doutrina que está em Atos dos Apóstolos 2,42, em Marcos 1, 22, etc. Os judeus se admiravam e diziam, este homem não fez estudo, de onde ele vem? Pois esse conhecimento da Escritura, respondeu Jesus, a minha doutrina não é minha, mas aquele que me enviou. Olha só, se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. Olha só, em 2 Timóteo 4, ó, porque haverá tempos que os homens já não suportarão essa doutrina. Que os judeus se admira, se maravilha, se encanta. E Deus dá, Jesus Cristo, que é o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, dá a resposta. Essa doutrina, meu querido, não é minha. Essa doutrina não é essas doutrinas que vocês pregam hoje em dia.
essa doutrina do alto, revelada a meu Pai. E eu deixei aquele que eu enviei. Atos Apóstolos 1, 2. Olha só. Na salvação, levando pelas próprias paixões, pelo período de escutar a novidade, ajuntaram mais para si, apartando os ouvidos da verdade, se atirarão a fábulas. Agora você pega em Atos Apóstolos 2, 42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comunhão, na fração do pão. É dessa doutrina que esses falsos mestres, esses falsos sucessores dos apóstolos, que se apartaram. Por quê? Porque essa sã doutrina é a sã doutrina da verdade, porque essa sã doutrina não tem divisão. Essa sã doutrina tem que ter um pastoreio. João 21, do 15 a 7. Essa doutrina tem que ter obediência com o pastor. Como vai dizer o catecismo aqui, ó. Catecismo 95, se eu não me engano. Olha só. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrito e transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. E isto foi confiado aos bispos, em comunhão com o bispo, com o sucessor de Pedro, bispo de Roma. Olha só que interessante. Por quê? É essa sã doutrina que está a salvação. Essa sã doutrina é festa da Trindade, o aniversário do Rebelião será conhecido pela a igreja, por essa sã doutrina. Por isso que os mestres se apartaram dessa doutrina e vão, segundo Coríntios 11:4, pregar outro Jesus diferente. Porque não é essa integridade anunciada pelos apóstolos. São evangelhos diversos, vai dizer assim, Gálatas 1:7, são apenas pessoas que semeiam confusão, ó. Porque quando aparecer alguém, segundo Coríntios 11:4, porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus, diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, a aceitar. Quem são esses mestres que vão pregar vários Jesus diferentes? Só você meditar aqui, como acabei de meditar. João. Olha só. São esses aqui, ó. Felinhos, 2,18, 1 João 18. Esta é uma hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem. Eis que já há muito anticristo. Porque isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, ó. Mas não era do nosso. Se tivesse sido do nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que você conheça que nem todos são do nosso. Olha só que interessante. Agora você pega em Gálatas, aos Gálatas, Gálatas 1, 7, ó. De fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoas que semeiam confusão. Ó. Pessoas que semeiam confusão. Quem são essas pessoas que semeiam confusão? Que se apostataram da fé. Que não suportaram a sã doutrina. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Se apostataram da fé. E são mestres que se atiraram a fábulas com suas próprias doutrinas. Confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mais ainda que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Ó, a doutrina que é importante. Repito aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar, ó, se aqui o que acabamos de dizer, ó. Se alguém pregar, ó, doutrina diferente, olha só, da que recebeste ser excomungado, ó. É porque a sucessão apostólica é muito importante, porque vai manter essa doutrina. Por que a divisão não é importante? Porque a divisão não vai seguir essa doutrina, que são o fundamento dos apóstolos, que é a visão do magistério, porque Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste o magistério. Que interessante, para a gente entender, ó. Paulo ele deixa bem explícito do que está se falando. E se vai pregar, vão surgir pessoas pregando outro Jesus diferente, por inspiração de outro Espírito Santo, ou não Espírito Santo não, outro Espírito, o Espírito Santo só tem na igreja. As pessoas vão aceitar que são esse evangelho diverso. Vão aceitar esse evangelho que essas pessoas vão pregar. Diferente.
Pessoas semeando a confusão no evangelho de Cristo. Quem são essas pessoas? Porque quando aparecer alguém pregando vos outros Jesus diferente. Segundo Coríntios 4. Então, quem são essas pessoas? Só você pegar aqui, ó. Segundo Coríntios 11, 12. Mas o que faço, continuarei a fazer, para cortar pela raiz todo pretexto daquele que vos procuraram algum pretexto para se envaidecer e se afirmar iguais a bispo, perbíspero, diaconisa, apóstolo, apóstola. É bem claro. Olha com quem Paulo está combatendo. Esses falsos apóstolos que se envaideceram e se afirmam iguais a nós. Se afirma o quê? Conhecedor da verdade. E Paulo está combatendo, cortando o mal pela raiz. Porque essa é a nossa missão. Esses tais são falsos apóstolos. Operário desonesto. Desonesto. Por isso que o protestantismo ele é desonesto. Como, por exemplo, Lucas Bonzoli, Rafael Pablo, o Rodrigo Mocelin, você vê a pregação desses caras. Eles são desonestos. Porque eles não têm essa sã doutrina. Ele não tem o verdadeiro Espírito Santo que desceu nos apóstolos. Não tem a unção dos santos, como vai dizer lá em 2 João 18, 20. 2, 18 ao 20. Desonesto, que se disfarça em apóstolo de Cristo. O que não é de espantos, pois seu próprio Satanás se transfigura anjo de luz. Parece bem normal que seu ministro se disfarce em ministro de justiça, cujo enfim, de tanto, será segundo a sua obra. Olha como Satanás se transfigura em ministro da justiça e prega a palavra, anuncia o evangelho. Se você pegar Mateus 4 aqui, ó, pregando a palavra para o próprio autor da palavra, pregando a palavra para a própria palavra. Mateus 4, 4, ó. 4, 5. O demônio transportou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito, ele te protegerão com tuas mãos, com cuidado, para não machucar teus pés em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Ó, Satanás, ele está usando a sua própria interpretação. E Cristo refuta ele porque Cristo, ele é a palavra. Satanás não está vivendo, ele está pregando, mas ele não vive a unidade, em comunhão com a igreja, etc. Para mostrar para a gente que o próprio Satanás, esses falsos apóstolos, esse muito anticristo que está aí pelo mundo afora, vão pregar a palavra, vão pregar o evangelho. Como diz ele, Gálatas lá, 1:7. São apenas pessoas que semeiam a confusão, segundo Coríntios 11, ali, do 12 em diante. São falsos apóstolos, são operários, são apóstolos disfarçados em ministro de justiça, disfarçados em apóstolo. Porque se apartaram da sã doutrina, porque não suportaram a sã doutrina. Que sã doutrina? Que tem integridade do evangelho, anunciado pelos verdadeiros apóstolos e pelos verdadeiros sucessores, detentores dos apóstolos. Simples entender isso. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Porque a palavra, ontem eu escutei uma menina falando: eu sou cristã. Aí o menino falou assim para ela: mas qual igreja você é? Eu sou da igreja pentecostal. Isso não quer dizer nada, cara. Muitas pessoas confundem alinhados apóstolos 2 ali, que desceu o Pentecostes, pessoas largaram Xúria, Labara, ela canta. Irmão, ali é para a gente entender a unidade do evangelho. O Pentecostes na nossa vida não é só língua de Labara, Xúria, Lacana. As pessoas pensam que o pentecostal é isso. Não, cara. Olha só, aquele que tem o Espírito Santo, ele é sereno, ele é manso, ele é humilde, ele é inteligentíssimo. Não precisa ficar gritando para impressionar as pessoas. É isso que o pentecostal oferece. Lá, Xúria, lá, canta. Aí, nossa, o cara é ungido. Meu irmão, não tem nada a ver, cara. Também o Satanás pode orar assim. Simples entender isso. É simples entender. Cara, a igreja, ela é coluna sustentável da verdade, que sustenta essa doutrina. Quem se apartar dessa igreja está colocando a sua salvação em decreto, cara. Que Cristo, ele fez o sacrifício, fundou uma igreja, morreu na cruz, e Atos apóstolos, essa igreja se tornou pública, os apóstolos deram sua vida para pregar, para edificar essa igreja, e você vai se apartar dessa igreja e seguir uma igrejinha, a universal, que não foi fundada, construída com sangue lá na cruz. É simples entender isso. A Assembleia, a Mundial, a Triangular, só conheço, eu só acredito na sola escritura, sola fide, meu irmão, sola fé, sola graça. E se apartando do magistério, da tradição,
e só ficando com a Escritura? Desprezando mais de 1500 anos de tradição e magistério apostólica para ficar com a igrejinha que surgiu ontem, só porque tem uma Bíblia. A Bíblia vem para a igreja. A Bíblia é uso da igreja. Tanto que a Bíblia ela defende totalmente a igreja. Se tem um protestante usando a Bíblia, pregando contra a igreja, ele está amputando. Ou tendo uso pessoal. Salve Maria, sou missionário Silvio Roberto. Mais um estudo para a honra e glória do Senhor.